Nós estamos aqui dando risadas, né, Mal? Vamos compartilhar rapidinho aqui, né? Porque vamos falar sobre tratamento mútuo. Mas era a gente tentando gravar aqui. Os bastidores aqui é muito engraçado, quem sabe né? depois vem os melhores momentos aí em algum dia, né? Vamos preparar algo aí, né? Mas tá indo, graças a Deus tá dando certo, né? Como a gente falou aqui, agora, né? A gente vai falar sobre como tratar aí o cônjuge, como um tratar o outro, e aqui no âmbito realmente adequado, positivo, encorajador, né? Para começar, vamos ler o que está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Façam aos outros o que querem que faça a vocês. Simples, né? É muito simples quando a gente lê, né? Agora no dia a dia, realmente, muitas vezes a coisa pode ser um pouco diferente. Agora, assim, a forma como a gente trata o nosso próprio cônjuge constrói o futuro dos nossos filhos, né? Então há um reflexo dentro do nosso casamento e um reflexo no futuro daquilo da nossa geração. Então isso faz muita diferença, e aqui a gente fala em coisas grandes e em detalhes, dia a dia, rotina e em momentos diferenciados que acontecem, né, entre você e seu cônjuge. A gente já falou em outros momentos que os filhos aprendem como? Por observação, não é por um diálogo, por alguma coisa assim. Eles aprendem assim também, claro, mas a observação, os nossos gestos, as nossas atitudes falam muito mais para eles do que as nossas, em algumas vezes, ou a maioria das vezes, as nossas palavras. Eles estão atentos, né? Eles não crescem só ouvindo o que a gente fala, mas principalmente absorvendo como a gente se trata, né? Reação, né? Qual é a nossa reação? É o tom da voz, é o respeito quando há alguma divergência, alguma diferença nas opiniões, é a maneira de pedir desculpa, pedir perdão, né? O jeito que você vai discordar. Eles estão atentos a tudo, né? Tudo se transforma na prática em uma aula diária para os nossos filhos aprenderem e entenderem como se deve agir, né? Até porque nós, como pais, somos a referência, né? O marido e a mulher são a referência, as principais referências para os filhos e para o crescimento deles. O lar, ele é um campo silencioso da formação emocional deles, né? E o casamento é como se fosse um quadro negro, onde os filhos eles aprendem o que é o amor, o que é o respeito e o que é uma parceria, né? Eles aprendem cada vez mais com os exemplos de dentro de casa, né? Com a forma como você discursa, fala, age, pensa, mostra, olha, tudo, né? Se eles veem, por exemplo, o desprezo, eles vão entender o quê? Eles vão entender que isso é certo e vão aprender a desprezar os outros, o futuro cônjuge deles, enfim, eles vão levar isso para frente, porque você é a referência. Se eles veem gritos dentro de casa, eles vão achar que isso é normal, ferir qualquer outra pessoa com palavras, né? E vão usar isso como um artifício para eles mesmos se defenderem, né? Se eles veem, por exemplo, um silêncio punitivo, aquele que uma pessoa, né, um dos cônjuges fica quieto, não fala nada como punição mesmo, né, para o outro, eles vão acreditar que o amor ele se retira quando há um erro. Isso é um grande perigo, né? Eles estão atentos a tudo, né? Mas quando eles veem que há respeito no meio de um conflito, eles aprendem o que é maturidade, né? Quando eles veem que há diálogo, eles entendem o que é estar seguro. Mesmo num ambiente onde pode haver uma discórdia, eles veem o que é estar seguro. Quando eles veem o perdão, eles aprendem o que é a graça, né? Uma desculpa, um pedindo perdão para o outro. O tratamento mútuo entre o marido e a mulher se torna realmente o molde, né, dos relacionamentos dos futuros filhos, do futuro dos filhos, como eles vão amar, como eles vão se posicionar, como eles vão permitir ou não determinados comportamentos na vida deles, na casa deles, enfim, nas gerações que eles vão trazer também, né? Ou seja, a gente pode afirmar categoricamente que a regra de ouro começa dentro de casa. Sim, sim. E aqui a gente, em nenhum momento está falando assim, olha, se você der um computador, um celular para o seu filho, vai ser o melhor. Veja, nós estamos falando de futuro, né? E quando a gente fala o futuro,
não é coisa material que os filhos vão ganhar que vai tornar melhor, né? É o que vocês estão colocando dentro dos seus filhos. Então, essa construção no casamento, que é diário, ela precisa permanecer. A gente precisa investir nosso tempo no casamento, porque isso não fica só, como a gente disse nos outros vídeos, né? Parado só na gente, no casal. Isso vai, de alguma forma, respingar na vida dos filhos, de uma forma positiva ou negativa, né? Então, olha só, o que Jesus disse, então, pra gente fazer? Façam aos outros o que você quer que faça pra você. Então, assim, imagina você se colocar, né, no lugar do seu cônjuge, né, e pensar assim, será que o que eu estou dizendo pra ele é o que eu gostaria que ele dissesse pra mim? Sabe, você fazer essa análise, isso é muito importante, né? Antes de falar, pergunta, você gostaria de ouvir isso? Ou, eu me sentiria amado, ou amada no caso, se fosse tratado desse jeito, né? Porque às vezes a gente está tão nessa rotina, nessa correria do dia a dia, que a gente não percebe que às vezes falou uma palavra um pouco mais ríspida, né? Ou tá tratando de uma forma diferente. A gente precisa tomar cuidado, porque o cansaço, ele às vezes impera, né? E a gente tem que tomar esse cuidado pra gente não olhar e pensar assim, se envolver nele, e ele acaba fazendo com que a gente tome decisões erradas, precipitadas, né? Isso é muito ruim, né? Então, muitos casais esperam, por exemplo, o respeito, mas não cultivam o respeito dentro do lar. Lembra que a gente falou sobre isso, sobre o respeito, né? Exigem gentilezas dos filhos, mas trata o cônjuge com ironia. É complicado. Cobram, por exemplo, a empatia, mas não demonstram consideração pelo outro. E os filhos tudo analisando, né? Então, o amor, ele não é apenas um sentimento, né? É uma decisão diária de tratar bem o meu cônjuge, mesmo quando o Mauro falha, por exemplo. Isso é muito importante, gente. Como o Mauro sempre fala aqui, ó, casou, como a Bíblia diz, nos tornamos um só. Não tem mais o que eu quero, o que o Mauro quer, o que nós queremos, né? E se você parar para pensar, a forma como você age dentro de casa e fora de casa faz muita diferença, né? Por exemplo, seu filho vê que lá fora de casa você sorri para todo mundo, conversa, é super aquele cara que tá sempre com todo mundo, que é bacana, sorridente, e chega em casa, fecha a cara e fica assim. Então isso é percebido, né, pelos filhos, eles sempre notam, e aí eles vão refletir isso, né? Aí depois não adianta chegar e querer cobrar dele que faça diferente, que fique bem dentro de casa, né? Se às vezes o próprio marido ou mulher não fazem isso, né? Então, quando você observa essas questões, o seu lar, ele é a primeira escola de amor, né, dos filhos. Ele é essa primeira escola de amor. E antes dele ir para a escola, antes dele ir para a igreja, dele estar na sociedade, o lar é o primeiro ambiente onde o coração dele é formado. Então, tudo aquilo que você está colocando no seu ambiente por meio das suas atitudes é o que vai forjar o coração dele, né? Que ele vai entender que é o certo. É ali que a criança aprende se o amor é seguro ou se ele é instável, né? Se o afeto ele é constante ou ele é condicionado, se o erro gera diálogo ou abandono emocional. Se a gente observar com clareza, casamentos saudáveis, eles não são perfeitos, né? Você pode ver, não são, sempre vai ter algum ponto, algo a ajustar, corrigir, a melhorar. O grande ponto que faz a diferença é que eles são intencionais, tanto o marido quanto a mulher, né? E o fato de ser intencional mostra algumas características fundamentais para que eles sejam então saudáveis. Eles escolhem honrar um ao outro, eles escolhem proteger, eles escolhem cuidar, mesmo nos dias mais complicados e mais difíceis, né? Os filhos estão observando isso.
E isso é saudável para eles, mas não só para eles, mas até para o próprio relacionamento entre o casal, entre marido e mulher. Isso vai aprofundar mais a raiz deles, vai fazer com que isso sejam mais nutrientes que vão ajudar a melhorar ainda mais, germinar mais ainda esse casamento. Né? Quando o casal se trata com dignidade, os filhos crescem com raízes firmes. E quando há o respeito no casamento, a segurança emocional na família, ela se intensifica. Então isso é notadamente, é muito notado pelos filhos, é percebido. E eles acabam refletindo. E assim, é interessante que pode ser que os nossos filhos não vão lembrar de todas as palavras que um dia a gente disse para eles, mas eles vão lembrar da forma que tratamos o nosso cônjuge. E isso é uma reprodução, né? Nós vamos refletir algo para eles e eles vão estar levando isso para frente. E eu quero dizer algo assim para vocês: se não existe esse tratamento mútuo, vamos dizer assim, né? Essa forma de se tratarem legal, um com o outro, comece a pensar sobre isso. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora da forma que você fala com o seu cônjuge, da forma que você pensa, trata. Esse é o momento. Esse tema é um tema bem delicado. No que sentido? Se a gente olhar a forma de tratar, se eu machuco o Mauro, não é apenas o Mauro que está sendo machucado, eu também estou. Porque a gente está quebrando princípios do casamento, né, Mauro? Então, arruma essa forma a sua postura, seu posicionamento dentro de casa, a forma de olhar para o seu cônjuge, e transformar esse lar, não um lar que machuca, mas um lar que cura, um lar que restaura, um lar que reconstrói. O seu casamento não é apenas sobre vocês dois, né? Ele é uma herança emocional para os filhos, que observa tudo em silêncio. Então essa herança eles vão estar levando com eles também, né? E aí eu queria que você refletisse sobre isso, sobre o que a gente conversou hoje aqui. O que você tem feito hoje que precisa ser mudado ou ser tratado de uma outra forma, né? Qual é a intencionalidade que você precisa incorporar dentro do seu casamento, dentro da sua casa? Onde você não está sendo intencional e precisa ser? É uma resposta para você guardar para você, pensar, avaliar, conversar muito com o seu cônjuge e fazer isso ser refletido dentro da sua casa, né? Se tiver algo que você possa, compartilhe aqui com a gente também, que você se sinta confortável, traga nos comentários, né? Se inscreve no canal caso você ainda não tenha se inscrito, mas o que você puder trazer para edificar mais pessoas também, traga. Isso vai ser muito importante, eu tenho certeza. Tá bom? É isso. Então até amanhã. Até. Tchau. Tchau.